Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, talvez você está ouvindo essa voz pelo Spotify ou pelo YouTube, seja em qual for plataforma, lembre sempre disso. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, é você mesmo. Provérbios capítulo 23, verso 7. Uma das estruturas da Bíblia para você não deixar o dia determinar dias muito ruim e estragante para deixar você abatido demais da conta. Entende? Então, você que está me ouvindo em qualquer lugar, pense nisso. Diante disso, vamos para a nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem é falando o seguinte: somos mais livres que os próprios anjos. Vou repetir novamente o tema da mensagem. Somos mais livres do que os próprios anjos. Então senta aí que vem a palavra bem detalhada. É lógico que vai ter uns fast food aí para quem gosta de vídeo pequeno. Mas quem gosta de vídeo grande sempre vai estar lá no Spotify ou no YouTube. Lógico que para algumas pessoas isso que eu estou falando pode dizer: como assim, Raimundo? Somos mais livres que os anjos? Vou provar para você que eu, você, João, Pedro, Larissa, Thaís, Rebeca, os nomes que vêm na cabeça nesse momento, todos nós somos mais livres que os próprios anjos. E a primeira coisa que você deve entender, você deve compreender, é o propósito. O propósito. O propósito. Quando Deus criou o ser humano e quando Deus cria as criaturas celestiais. Então vamos por partes, para que assim você possa entender, compreender, distinguir, ter clareza. O que mais eu posso dizer que é adjetivo? Que não fique confuso e assim você possa viver a vida leve e suave, independente da circunstância que aconteça em sua vida, seja para as coisas naturais ou para as coisas espirituais. Compreende o que estou dizendo? Então vamos lá. Primeira parte, vamos entender a parte dos anjos. Se você perceber, a finalidade e o único propósito dos anjos não está ligado ao desejo humano. Vamos começar por aí. Se você perceber, a própria Bíblia fala sobre isso. Eles foram criados apenas para fazer aquilo que Deus quer. Os anjos foram criados para adorar a Deus, outros para ir para a guerra, tudo a serviço de Deus. Então, diante disso, você pode dizer assim: como assim você vai afirmar isso, Raimundo? Mas vou afirmar: os anjos em si não têm livre arbítrio. Eles não têm vontade próprias no seguinte ponto: de querer fazer como eu posso dizer assim, para não ficar muito. Deixa eu pensar aqui algo aqui. No seguinte ponto:
os anjos em si, eles não têm vontade própria fora de Deus. A vontade deles tem que estar ligado ao próprio Deus. Porque se a vontade deles estiver fora de Deus, duas coisas acontecem. Eles se tornam rebeldes e principalmente são condenados automaticamente. Não sou eu que estou dizendo agora, é a Bíblia sim. Se você perceber, a Bíblia diz que Satanás já está condenado desde o princípio. Ele não tem como revogar algo. Ele não tem como pedir perdão. Ele não tem como se regenerar. Satanás já foi banido. Já foi decretado a sua sentença. Entende? Porque ele não foi criado para muitas coisas, para muitos focos fora da vontade de Deus. Ele só foi criado para um propósito: servir a Deus. Só isso, servir a Deus. Então, daí você já percebe que somos mais livres que os anjos. E vou entrar nessa parte, calma aí. Calma aí, você que está me ouvindo internacionalmente, se você Pedro, Tiago, Joaquina, Felipe, Marcela. Então, já percebes que aí somos mais livres que os próprios anjos. Preste atenção nisso. Quando se trata de nós, Raimundo, eu acho que já fiz esse vídeo aqui falando sobre livre-arbítrio, ou não fiz? Eu fiz alguns pequenos falando sobre isso. Aqui. Aquelas questões, se temos livre-arbítrio ou não. Eu fiz até umas perguntas para algumas pessoas falando sobre isso. E na internet tem diversos intermediadores, tem diversos influenciadores falando que não temos livre-arbítrio, outros falam que tem livre-arbítrio. Então, é os grandes renomados aí, influenciadores, que tem muitos seguidores, bilhões, tem igreja, tem como dizer, teologia, tem curso disso, é bacharel, e fala que o ser humano em si não tem livre-arbítrio. Já outro, semana passada eu estava dando uma pesquisada e vendo alguns intermediadores, sabe, falando certas coisas sobre que os anjos em si têm livre-arbítrio. Aí eu fiquei pensando, será que eu vi errado? Será que eu vi errado? Esse cara falando isso, que os anjos têm livre-arbítrio. Então, se você perceber, como eu sempre digo aqui, a destruição sua, ou de terceiro, ou minha, vem por dois fatores: informações bipolares, que eu já expliquei sobre isso, uma coisa fala outra e outra fala outra, e os intermediadores mal intencionados, aqueles que sabem da verdade, mas mesmo assim fazem, ou aqueles que não sabem, mas estão fazendo. Então são mal intencionados ali no que estão dizendo. Compreende? Estou aqui até aí. Então focaliza nisso. Quando o próprio Deus criou o homem, Deus criou o homem, ele falou uma palavra. Domínio.
E com essa palavra, o homem sempre foi livre, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, o homem sempre foi livre, o ser humano sempre foi livre. Aonde que o próprio Deus diz, olha, desfrute de tudo, vocês podem fazer tudo. E Deus não impediu, sabe, nada eles fazerem. Entretanto, todavia, se você compreender, se você ler o que está na Bíblia, Deus falou só o seguinte, olha, de tudo vocês podem fazer aqui, mas não faça isso aqui, porque se vocês fazerem isso, vão atrair algo destrutivo para a sua vida. Então foi uma orientação que o próprio Deus deu para Adão e Eva. Olha, vocês são livres. Vocês são livres. Pode pode desfrutar daquilo que eu preparei. Daquilo que eu preparei para vocês. E aí, lembra da palavra que eu falei? Domínio. Domínio. Essa palavra, antes do pecado nascer, já existia. Declarado sobre a vida de Adão. Aí você me pergunta, Raimundo, você pode me perguntar o seguinte, você vai perguntar isso, mas pode ter uma curiosidade, um questionamento sobre isso. Se o homem é livre, e por que ele se deixou ser aprisionado? Por que ele deixou cair em algo destrutivo? Por que ele deixou de desfrutar algo maravilhoso, agradável? A culpa é de quem? Eu estou dando uns questionamentos que você pode não ter, mas eu estou aqui abrindo para você sobre isso. Se o homem é livre, por que se deixou aprisionar? Foi culpa de quem? Aí vou citar 3 coisas aqui e você coloca em análise, em checklist. A culpa de quem? A culpa foi de Deus, porque colocou algo em Adão ali para desfrutar de algo maravilhoso, sabendo que Adão teria necessidade de muitas coisas. A culpa foi de Deus. Segundo, a culpa é de Satanás, porque Satanás induziu eles ao erro. Estou dando só aqui um checklist para você pensar. Terceiro, a culpa foi do pecado? Porque se você perceber, muitas pessoas podem colocar certas desculpas ou argumentos dizendo que a causa do homem se tornar preso ou alguém destrutivo nos dias de hoje por causa do pecado. Não foi por causa de Satanás. E aqui, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu não sou o defensor de Satanás, não. Só para você entender. Eu não sou o advogado de Satanás. Só para entender sobre isso. Entendeu? Só que eu estou trazendo clareza dentro da verdade para você entender. E aí, estava eu e o Espírito Santo aí sempre pensando algo para trazer algo edificante para a sua vida. Seja você de mais idade.
que a culpa não é de nenhum dos três. Agora pronto, você pode dizer assim, agora pronto, o cara ficou louco agora. Dizer que a culpa não é mais. A culpa não é de Deus, a culpa não é do pecado, a culpa não é do próprio Satanás. Agora, aí lascou agora, né, Raimundo? Já vem com as heresias? Já vem com as heresias? Aí, já vem com as heresias. Se a culpa não é do pecado, se a culpa não é de Deus, se a culpa não é de Satanás, a culpa é de quem, Raimundo? Vou te revelar em primeira mão, você não vai ouvir isso que eu vou dizer aqui em nenhum canal do YouTube. E isso você não vai ouvir de nenhum pastor, ou de padre, ou de psicólogo, ou de psiquiatra, que mais? Ou de coach. Você não vai ouvir o que eu estou dizendo aqui, sabe? Então, compartilhando algo que está no meu livro que eu estou escrevendo, estou terminando ele com você aqui. Então, focaliza nisso. E vê se isso não tem sentido, coerência, concordância, o que mais que o povo fala de português aí. Se isso não faz sentido para você, pega caneta, lápis, tablet, anota essas coisas que eu vou dizer aqui para você. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então, se a culpa não é de Deus, que levou o homem a ficar aprisionado, se a culpa não é do pecado, que fez o homem entrar em destruição, se a culpa não é do próprio Satanás, que induziu, a culpa está no próprio Adão, internamente. A culpa está no próprio Adão, no próprio ser humano em si, internamente. Quando esses dois fatores são ativados de forma, como é que eu palavra para dizer, disfuncional, desequilibrado, desgovernado. Então já pegou caneta, papel para anotar esses dois fatores aqui? Se chama necessidade fisiologicamente. Falei a palavra certa. Fisiologicamente. Fisiologicamente. Acho que se não existe essa palavra, vai ficar ela. Eu vou explicar para vocês. E necessidade biológica. Parece que são as mesmas coisas, mas cada uma tem funções diferentes. Uma é internamente e a outra é externamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma entra externamente, a outra sai internamente. Não sei se eu falei muito rápido aqui. A fisiológica, ela entra internamente. A biológica, ela sai, ela sai, ela sai, entendeu? Então, eu quero que você entenda por parte aqui. A biológica é aquilo que já está dentro, que é algo invisível. Algo invisível faz parte do seu corpo. Entende? Faz parte do seu corpo, que é o campo emocional. É o campo emocional. Que dentro do emocional tem vários segmentos entre sentimentos e pensamento. Tá compreendendo até aí? Vou repetir novamente.
o, a parte interna, a que se chama biológica, ela vem ativada pelo campo emocional. E o emocional, ele se divide em duas partes: sentimental e pensamentos. Entende? Até aí? E aonde que se encaixa, Raimundo, o Adão? Onde se encaixa isso? Vamos por parte, como eu disse. Depois que eu expliquei a parte biológica, entre a parte fisiologicamente. Fisiologicamente. Tudo aquilo que é externamente, tudo aquilo que você pode palpar, físico, tudo aquilo que é físico, você pode palpar e vai entrar, entendeu? Pode entrar através das duas fontes, visão e ouvido. É as duas, sabe, bomba atômica, se for colocar assim, para algo destrutivo. Mas também pode ser uma fonte de água viva para gerar algo edificante. Depende de cada pessoa. E se você ler a Bíblia em si, ela vai dizer sobre isso. Ó. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal. Então aquilo que eu ouço leva à destruição. Você compreende até aí? Seja você Pedro, Tiago, Letícia, Marcela, Antônio. Espero que você esteja acompanhando até agora. Então, lembre disso. O emocional é ligado ao sentimental e pensamento, que automaticamente é ligado ao biológico. Seu biológico, sabe? O seu biológico, sabe? O seu DNA tá dentro de você, o emocional. Entende? E aí, se você perceber, Deus criou o homem perfeitamente. Deus, e colocou essas duas partes neles. O homem teria necessidade fisiologicamente e também teria necessidade biologicamente. Então Deus fez a estrutura completa. E aí você vai olhar, lendo a Bíblia, você vai ver que o próprio Adão, quando estava colocando os nomes dos animais, ele reparou que não tinha ninguém, sabe, parecido com ele. Não tinha ninguém. E o que Deus fez? O que Deus fez? Vamos lá. Estabilizar, sabe? É uma das partes do meu livro que eu escrevo falando sobre isso. Deus, sabendo que Adão tem um emocional, biologicamente e fisiologicamente, Deus estabiliza. Tá? A última coisa para Deus fazer em Adão. Deus criou a carcaça, colocou tudo em Adão, fez tudo. Adão já estava às maravilhas. Estava com o Espírito Santo nele, estava com impecável. Só que faltava um detalhezinho. Um detalhe pequeno. E Deus faz as suas obras tudo completo, sem nenhuma falta de detalhe. Tudo que Deus faz é perfeitamente. E se você olhar a Bíblia e falar, olha, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mais que bom,
perfeitamente. Sempre, se você ler, entende? Então, pessoal, o vídeo aqui está 25 minutos. No próximo vídeo, eu vou fazer a continuação. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!